o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes, porque temos Jesus no nosso coração e Ele faz toda a diferença na nossa vida. Desde já dá um like aí, dá um joinha, escreva os seus comentários de onde você está nos assistindo e o que você achou desse vídeo. E também compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas através da sua vida, tá bom? Não se esqueça de compartilhar então esse link. Aqui no link de descrição também tem todas as informações de como você pode se conectar conosco através das redes sociais, o nosso site, o endereço da igreja, os horários dos cultos e também as maneiras como você pode contribuir com esse ministério de pregação da palavra, de restauração de vidas, de apoio a famílias. Tudo isso você pode se levantar como um cooperador fiel dentro daquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Glória a Deus! Então, hoje nós vamos falar sobre a vida de José do Egito, um personagem muito querido, maravilhoso. E nós vamos falar na vida de José sobre a lei da intuição. Nós vamos ver que José agiu de forma eficaz em meio às crises que ele veio a passar ao longo da sua vida, porque a mão de Deus estava com ele. A mão de Deus estava com ele. Então nós vemos a lei da intuição operando na vida de José e fazendo ele triunfar, vencer em tudo aquilo que ele passava, em tudo aquilo que ele vivia. A mão do Senhor era com ele, tá bom? E nós estamos baseados em Gênesis 39, do 1 ao 6. A Bíblia diz: José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda, o egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Sempre lembrando que José havia sido primeiro jogado no fundo de um poço, depois tirado do poço e vendido aos ismaelitas pelos seus próprios irmãos. No versículo 2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha só que coisa tremenda, veio a ser um homem próspero. Deus não é contra a prosperidade, pelo contrário, Deus é a favor da prosperidade dos seus filhos. Mas aí vem o 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou então José mercê ou graça perante ele quem? A Potifar, a quem ele servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Isso aqui me chama muita atenção. O Senhor abençoou um ímpio, o egípcio aqui, por causa do amor que o próprio Deus, o próprio Senhor dos exércitos, tinha por José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, uma espécie de gestor, de gerente, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E José era formoso de porte e de aparência. É claro que o que chamou a atenção de Deus e de Potifar aqui não era a beleza de José, mas sim a graça, o favor e a bênção de Deus sobre a vida de José. Depois a gente sabe, né? Ele foi tentado ali pela esposa de Potifar, o que a gente brincando, né, chama de Potifera, porque realmente era uma mulher sedutora, uma mulher que se ofereceu, se lançou, né? Queria se agraciar, queria tomar José para si, mas a gente sabe pela palavra, pela história, que José disse não àquela mulher. E aí ela, com raiva, arrancou as vestes de José, delatou José, como se José tivesse tentado abusar ou estuprar ela, e injustamente José foi jogado na cárcere
e já foi um milagre, uma providência de Deus, porque naquela época morria, né? Quem assim fazia qualquer intento contra a mulher do seu senhor. Mas olha o que aconteceu quando José foi lançado na cárcere. Aconteceu a mesma coisa. A Bíblia diz: e o senhor de José o tomou, né, aquele que estava cuidando da cárcere, lançou-o na cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. E o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. De novo, olha a bênção do Senhor aqui. E lhe deu mercê perante o carcereiro. O carcereiro, né, ficou encantado com José, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam na cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que coisa linda, de novo aqui a bênção de Deus sobre José. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, seja na casa de Potifar, seja na cárcere, seja depois como governante do Egito, tudo o que José fazia, ele fazia com excelência. E o favor, a bênção do Senhor o prosperava. Tá, mas vamos falar sobre a lei da intuição. E que ligação essa lei tem com a vida de José? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que problemas nunca paralisam grandes homens e grandes mulheres de Deus. Não é porque aconteceu um problema que eu e você vamos nos paralisar do propósito de Deus, do chamado de Deus para as nossas vidas. Essas pessoas, esse tipo de gente fiel, inabalável, gente de fé, geralmente busca em Deus, através da sabedoria de Deus, soluções para os seus problemas. E é assim que nós devemos ser. Já dizia um grande pregador norte-americano: ao final da nossa vida nós seremos conhecidos por duas coisas. Seremos lembrados por duas coisas. Ou pelos problemas que você causou, ou então pelos problemas que você resolveu. E você quer ser um resolvedor de problemas ou quer ser um causador de problemas? Nós vemos que José era um resolvedor de problemas. Por isso que aonde ele ia, ele se destacava, ele influenciava, ele crescia, ele se tornava gestor, administrador, mordomo fiel, porque a mão do Senhor estava sobre ele. O temor do Senhor, a sua fé, fazia toda a diferença na sua vida. E o favor e a bênção de Deus estava sobre ele. E aonde ele tocava a mão, ele era abençoado. Inclusive, a história nós lemos aqui, em Gênesis 39, de 1 a 6, nós vemos que a casa de Potifar, um ímpio, um incrédulo, um idólatra, um egípcio, foi abençoada, tanto no campo quanto na casa, porque o Senhor amava José e abençoava a casa do ímpio, a casa de Potifar, por causa da vida de José. Então as escrituras aqui mostram claramente que José realizou muitas coisas, grandes coisas para Deus, e também prosperando como ser humano, como pessoa. Por quê? Porque José possuía 6 características que eu quero ensinar para você aqui. Quero mandar um abraço a Rosimar Silva, ao Lucas Kelme, lá de Nova Santa Rosa, nosso querido, a Silvana Polizunki, se eu errei aqui no nome, me perdoe, que Deus abençoe vocês, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. Mas quais são as 6 características que José tinha que que tem a ver com a lei da intuição? Sempre lembrando que a intuição é aquele ímpeto que nós temos no nosso homem interior, é aquela voz que nos move no nosso interior, através do Espírito Santo, que nos livra do mal e que nos faz fazer escolhas abençoadas, certeiras, que nos levam à prosperidade e à bênção de Deus. A intuição é a voz do Espírito Santo no nosso interior. E nós aprendemos lá no livro de Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que perscruta, que discerne o mais íntimo do nosso interior. Então é tremendo isso. Provérbios 27, 20 fala sobre isso. E nós precisamos entender que através da intuição, através dessa conexão com o Criador, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos iluminados. A lâmpada do Senhor brilha sobre nós.
abençoando e promovendo o favor e a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, Josué possuía 6 características. Quais são essas 6 características de Josué? Em primeiro lugar, Josué possuía uma visão significativa de Deus. Vou repetir, Josué possuía uma visão significativa de Deus. Você vê isso claramente em Gênesis 37, de 5 a 6, e Gênesis 37, 9 a 11. Ou seja, enquanto jovem, né, José sabia que Deus tinha algo especial em mente para ele. Então, ele tinha essa forte convicção de que Deus havia colocado um sonho no seu coração, de que ele estava vivendo, por mais que estava passando por um momento difícil, um momento de crise, ele estava no centro da vontade de Deus e que Deus tinha o controle de todas as coisas na sua vida. José tinha claramente uma visão significativa de Deus, de que Deus era com ele, que o Senhor dos Exércitos o abençoava em tudo aquilo que ele fazia. E por isso ele temia Deus, por isso ele confiava no Senhor, por isso a sua fé era inabalável, por isso ele era obediente aos preceitos e aos mandamentos de Deus. Em segundo lugar, nós vemos claramente como segunda característica da vida de José, um relacionamento vital com Deus. Vou repetir, segunda característica de José é que ele tinha um relacionamento vital com Deus. Você vê isso claramente em Gênesis 39, versículos 2, versículo 21, versículo 23. O texto diz que o Senhor era com José. Ou seja, José caminhava lado a lado com o Senhor. José tinha intimidade com Deus. E por ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento íntimo, pessoal, profundo, sobrenatural, um relacionamento de fé em fé, de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor era com José. O favor e a bênção de Deus faziam com que tudo que José fazia, ele prosperava. Então, a prosperidade é um dos grandes sinais da bênção de Deus conosco, de que a nossa vida espiritual está pujante, está crescente, está madura, está florescendo no Senhor. Estamos crescendo numa intimidade com Deus, porque essa é a segunda característica de José, um relacionamento vital com Deus. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Será que você tem um relacionamento vital com Deus? Será que você tem uma conexão com o Criador de tal maneira que o favor e a bênção do Criador está sobre a tua vida, está sobre você? Terceira característica que nós vemos claramente na vida de José é que José tinha um caráter forte, desenvolvido através das dificuldades. José tinha um caráter forte, desenvolvido através das dificuldades. As dificuldades não o modificaram para pior. As dificuldades não o fizeram abandonar o propósito e o chamamento de Deus para a sua vida, segundo o sonho que Deus havia compartilhado no seu coração. Pelo contrário, o caráter forte que Deus foi forjando através das dificuldades fez com que a cada nova aflição que José passava, enfrentava, superava, José ficava mais forte. José tinha o seu caráter forjado em meio às dificuldades. E conosco não é diferente, querido. Deus usa os desertos da vida, Deus usa, os vales, as dificuldades, lutas, problemas, crises, tribulações, provações, tudo isso para forjar em nós o caráter de Cristo em nós. Como é que está o caráter de Cristo em você? Será que diante das lutas, das dificuldades, você chuta o balde, lança fora a toalha, você abandona o barco da presença de Deus, da vida com Deus, desse relacionamento vital com o Criador? Ou você é como José, compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 27. Será que você compreende que a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que nos aguarda, que nos há de ser revelada? Será? Como é que você reage em meio às dificuldades? Você permite que o Espírito Santo trabalhe no seu interior, trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida? Quarta característica de José, que o fez um vencedor, que fez com que a lei da intuição, essa conexão com o Criador,
fizesse toda a diferença na sua vida. O quarto princípio é que experiência prática obtida através da vida. Nós vemos José tendo experiências práticas obtidas através da vida. Nós vemos isso claramente em Gênesis 39, 22. José cresceu em habilidade, José cresceu em experiências quando tomou conta da prisão, né? Ali, do ponto de vista humano, seria a pior das situações que José havia vivido até então. E o pior de tudo é que foi injustamente. Ele foi lançado naquela cárcere injustamente mediante a uma calúnia, difamação, uma maledicência da mulher de Potifar, que ela queria derrubar ele, mas ele disse não para ela. E assim, o que aconteceu? Nós sabemos que ele injustamente foi lançado na prisão. Mas tudo isso gerou nele não murmuração, reclamação, pelo contrário, experiência prática obtida através da vida. Irmãos, as experiências que nós temos com Deus, apesar das lutas, problemas e dificuldades, estão forjando um coração e uma fé vigorosa no nosso interior. Lembre-se disso. Os problemas, as dificuldades, as lutas que nós passamos estão forjando o homem e a mulher de Deus que está dentro de nós, o nosso homem interior. Ele cresce dia a dia, de glória em glória, mediante as dificuldades, lutas e problemas que enfrentamos no dia a dia. E com José não foi diferente. Quinta característica de José, que fez dele um vencedor, que fez com que José realizasse grandes proezas e prodígios para a glória de Deus. A quinta característica é que ele tinha dons especiais recebidos de Deus. José não era qualquer um. José era um homem que tinha dons e talentos especiais recebidos pelo próprio Deus. E aí eu quero te fazer uma perguntinha: quais são os teus dons? Quais são as tuas habilidades? Quais são os teus talentos? Os teus dons, os teus talentos têm sido usados para a glória de Deus ou para a glória do eu? Para as suas próprias satisfações, para o seu próprio deleite, para a satisfação do teu ego, para promover o teu orgulho? Ou então os teus dons especiais foram recebidos por Deus e você está usando eles para a glória de Deus? Nós vemos aqui a habilidade de José de interpretar sonhos, que essa habilidade foi dada pelo próprio Deus. O dom de discernimento, o dom de habilidade e a habilidade de discernir sonhos o capacitou a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Daqueles dois presos que estavam na cárcere, da vida do próprio Faraó. E esse dom sobrenatural de Deus, esse talento sobrenatural de Deus, fez com que ele se destacasse, tanto na prisão, como também diante do Faraó, o grande rei, né, o governante de todo o Egito, e o conduziu a ser o segundo homem do Egito, o governante da terra do Egito. Dons especiais recebidos por Deus. E é interessante que nós vemos na história de José que ele usou para a glória de Deus, né? Teve uma hora que o Faraó quis exaltar José, e José falou: não, isso não vem de mim, isso vem do próprio Deus. Foi uma graça que eu recebi de Deus, por isso eu estou entregando para você fielmente conforme o Senhor me mostrou. Então, nós vemos que na hora que talvez, né, o seu ego ia inflar, pelo contrário, a glória ele deu toda a Deus, reconhecendo que aquele dom sobrenatural não vinha dele, não era uma capacidade humana, mas era uma capacitação divina, sobrenatural, que ele havia recebido do próprio Senhor dos Exércitos. Ao ponto que Faraó disse: quem por acaso em todo o Egito é como José, que tem sobre ele o espírito dos deuses? E é claro, ele falou na linguagem dele, de um rei idólatra, crendo que o espírito dos deuses falsos, né, lá do Egito, haviam dado aquelas capacidades sobrenaturais a José. Mas a gente sabe pela palavra que quem deu esse dom, essa capacidade de interpretar um sonho que ele nunca tinha ouvido de outras pessoas, mas que Deus havia trazido para ele, através de uma revelação sobrenatural, nós sabemos que foi o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia Sagrada. A sexta característica que marca a vida de José é que José tinha uma bênção peculiar de Deus. Eu vou repetir a sexta característica
que fazia com que José fazia grandes proezas, né, grandes feitos, marcou a história do povo de Israel, se tornou um dos maiores líderes da Bíblia Sagrada, se tornou um dos maiores personagens das Sagradas Escrituras. Além da lei da intuição, nós sabemos que José agiu com eficiência em meio a várias crises que ele passou ao longo da sua vida, primeiramente com seus irmãos, depois na casa de Potifar, depois na cárcere e, por último, diante da corte do rei de Faraó. Nós vemos uma bênção peculiar de Deus, conforme nós lemos nos trechos que nós lemos aqui no início desse vídeo. Gênesis 39, versículos 3 e 5, nós vemos que a mão do Senhor estava sobre ele. 4 vezes a Bíblia expressa de uma forma bem clara de que a bênção de Deus estava sobre José. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E na nossa vida? Será que Deus tem prosperado aquilo que cai nas nossas mãos? Será que temos sido fiéis àquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos? Lembre-se, conforme diz Hudson Taylor, um grande missionário inglês, que fez a diferença, né, com missões transculturais no interior da China. Ele dizia: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Então, se você quer ter a bênção peculiar de Deus, seja fiel ao Senhor, viva a vida de fé, de confiança em Jesus de Nazaré, obedeça às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, para que a bênção peculiar de Deus, assim como foi com José, assim como era com Abraão, Isaac e Jacó, esteja sobre a tua vida. A bênção de Deus não acrescenta dores, a bênção de Deus é extraordinária, nos surpreende. A bênção de Deus, o favor de Deus é o que faz toda a diferença na nossa história. Eu digo na minha própria vida mesmo, a bênção de Deus fez toda a diferença. Por mais que eu já passei por dificuldades tremendas, crises tremendas, problemas já enfrentei gigantes, coisas terríveis como pastor, como crente, como cristão, nos vários períodos da minha vida, em todos esses períodos eu vi um livramento do Senhor, a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, assim como José, eu pude ver a bênção peculiar de Deus, de tal maneira que tudo aquilo que você vai tocar as suas mãos vai prosperar, porque tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Leia lá na sua casa, Gênesis 39, versículo 2 a 3, Gênesis 21 e Gênesis 39, 21 e 39, 23. 4 vezes a Bíblia expressa de que a bênção de Deus foi dada a José e estava sobre José. Vou repetir: a bênção de Deus foi dada a você como filho de Deus, você que entregou sua vida, seu coração a Jesus, tem procurado viver uma vida reta, correta, honesta, diante de Deus. Preste atenção, a bênção de Deus foi dada a você e vai estar sobre a tua vida na medida em que você se posicionar no caminho de vida eterna, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais abençoado, mais extraordinário que Deus tem para a sua vida. E eu quero repetir quais são as 6 características que nós vemos na vida de José. A primeira delas, José tinha bem claro uma visão significativa de Deus. Nós precisamos ter uma visão significativa de Deus. Gênesis 37, versículos 5 a 6 e Gênesis 37, de 9 a 11. Segundo lugar, José tinha um relacionamento vital com Deus. Um relacionamento vital com Deus. Gênesis 39, versículos 2, versículo 21 e versículo 23. Em terceiro lugar, José tinha um caráter forte desenvolvido através das dificuldades. José tinha um caráter forte desenvolvido através das dificuldades. Vocês veem isso claramente em Gênesis 39, versículo 7 e versículo 8. Em quarto lugar, a quarta característica é que José tinha experiência prática obtida através da vida. Que você tem experiências sobrenaturais, extraordinárias com o nosso Deus. Quinta característica de José é que José usou
os seus dons especiais recebidos pelo próprio Deus para a glória de Deus. Nós vemos isso claramente em Gênesis 41, do versículo 15 a 16. E por último, a sexta característica de José é que José tinha sobre ele uma bênção peculiar de Deus. Gênesis 39, de 3 a 5, nós vemos que pelo menos 4 vezes na Bíblia Sagrada, a Bíblia expressa que tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Ou seja, a prosperidade de Deus é bíblica. A prosperidade é algo bíblico, é algo que Deus estabeleceu na sua palavra mediante a nossa fidelidade. Quanto maior a nossa fidelidade, a nossa obediência aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia diz: se atentamente ouvides a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra, manteiga e mel comereis. Então é isso que Deus tem para nós. Coisas maravilhosas, coisas tremendas, porque a mão do Senhor nos prosperará em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Quero mandar um abraço do Cristiano Nelly, Ana Neves, a Claudinha Precioso, o Fernando Fonseca, o Diego Henrique, o Douglas Frasca, o Godoy Sushi Delivery, a Silvana Polinski, o Lucas Kelme, a Rosimara Silva, todos esses amados irmãos que entraram conosco, o Rio do Almeida também, querido, precioso, todos vocês que entraram conosco agora no final da live, né? Mas esse vídeo vai ficar disponível aqui no nosso canal do Instagram, vai estar disponível também no nosso YouTube e no nosso Facebook. Você pode assistir novamente a palavra, onde hoje nós falamos sobre a vida de José, a lei da intuição. Como é que José agia de forma eficaz, produtiva, frutífera, glorificada, através de uma crise. Como é que ele agia? Qual era a diferença? Quais são as 6 características da vida de José que fizeram toda a diferença na vida dele com relação às coisas de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe você, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida. Amém, querida? Claudinha, nós vamos estar orando. Beijo no coração também, Rildão. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus te abençoe de forma toda especial. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar todos aqueles que estão online conosco, aqui nessa live, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, ó Deus, serão postados pelo menos nessas 3 redes sociais, além dos áudios, também das plataformas de áudio. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de trazermos uma palavra do céu ao coração das pessoas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor faz com que a tua palavra se prolifere por todos os lados. Diariamente, cerca de 300 pessoas ouvem essas ministrações, assistem esses vídeos, e nós nos alegramos por saber quantas e quantas pessoas têm sido fortalecidas, abençoadas, têm recebido algo especial do coração de Deus através das nossas vidas. Nós sabemos que não somos nós, é o Senhor. Através de nós, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Ó Deus, atende o clamor de cada uma dessas pessoas. Oramos em especial pelo pastor Isaac, que vai estar fazendo uma cirurgia agora cedo. Oramos, cobrimos a vida dele em nome de Jesus. Ó Deus, colocamos, ó Deus, todas as pessoas que estão enfermas, em algum tipo de dificuldade, crise, problema, luta. Pai, estende a tua mão poderosa, envia um anjo especialista em cada uma dessas situações, a fim de que cada um deles recebam bênção, graça, glória, tocando eles do alto da cabeça, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos. Que todos os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que recebemos da parte do Senhor, possamos usar para o louvor da tua glória, Pai. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós abençoamos a vida dos nossos queridos irmãos, abençoamos o teu povo, a tua casa, a tua igreja, abençoe as programações dessa semana, o culto nesta quarta-feira, ó Deus, o curso de finanças no sábado e no domingo, sábado 19 horas, no domingo às 9 horas, ó Deus, e no domingo, culto à noite também às 19 horas, todas as nossas programações
seja para o louvor da glória do Senhor, que a sua presença seja gloriosa, palpável, perceptível, poderosa, ó Deus, potentosa naquele lugar, a glória do Senhor, a bênção do Senhor venha invadir os corações, as vidas, as casas, as famílias, uma unção sobrenatural que quebra todo jugo, que desfaz toda obra maligna, trabalho, feitiço, encantamento, obra de macumbaria, maldição, vai caindo por terra, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua glória faça diferença na tua vida, e assim como a mão poderosa do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre José, esteja sobre nós também, mediante a nossa fidelidade, honrarmos o Senhor com as nossas vidas e com os nossos corações. É que eu te peço de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, e nós te exaltamos e te honramos através da tua palavra, da ministração, da palavra bendita do nosso Deus. Que o Espírito Santo esteja fluindo nos corações, tocando as vidas, abençoando aqueles que nos ouvem, Pai, e que essa palavra vá para todos os cantos da terra, ó Deus, na língua portuguesa, abençoando as pessoas nos diferentes localidades. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um abraço para Betinha, um abraço para Sara Prado, minha cunhadinha preciosa. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, as nossas redes sociais, mídias digitais. Tudo está disponível aqui no link de descrição, além da possibilidade também de você ser um cooperador fiel, investir no reino de Deus através desse ministério. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, desde já. A bênção, a graça e a glória do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.